Historic Planet Ice Age finalmente chegou, a nova temporada desse documentário fantástico. E tivemos muitas espécies incríveis apresentadas, de preguiças gigantes como o Eremotherium, a grandes predadores como o Smilodon populator, aves gigantes como a moa e muitos outros animais. Cara, vem comigo que eu vou te mostrar todas as espécies de animais pré-históricos desse documentário. Fala, meus dinossauros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é aquilo, vamos ver todos os animais pré-históricos desse documentário Prehistoric Planet Ice Age. Então deixa o seu like e se inscreve no canal. Muito importante, cara, o like para a divulgação do vídeo para mais pessoas e a inscrição que estamos indo rumo a 80 mil inscritos. Acabamos de bater 73 mil, muito obrigado, meus dinossauros. Então bora no rumo a 80 mil, pegar primeiro 74 mil, que é o próximo degrau, né? Tamo junto. Cara, diversas espécies diferentes apareceram. Tratando ali de cerca de 10 mil anos atrás, mais ou menos, entre 15 e 10 mil anos atrás, é onde foca esse documentário. Ali na Era do Gelo, basicamente, né? Que ainda estamos, não terminou, só para lembrar vocês. E, cara, tem muita espécie, tá? São cerca de 37 espécies de animais pré-históricos que estão extintos. Além de muitas outras espécies de animais atuais. Mas eu não vou colocar os animais atuais, porque daí ia ser longo, tá? Temos tucanos, urso de óculos, o dragão espinhudo, tem águia, tem muita coisa, tá ligado? Então, tipo, vamos focar só nas espécies extintas para esse vídeo não ficar também com 2 horas de duração. O primeiro que aparece é simplesmente o mamute lanoso. E cara, tá fantástico a adaptação dele. A qualidade também da pelagem desse animal tá incrível, mostrando cada detalhe do comportamento dele, do grupo, onde uma fêmea simplesmente vai parir o filhote no meio de uma nevasca. E ela se perde do grupo, mas o grupo estava procurando por ela, mostrando a união desses proboscídeos sensacionais. Além também que esse documentário mostra a força dos mamutes, onde o grupo de mamute, para proteger o filhote, é atacado por Homotheriums, e eles protegem o filhote desse felino sensacional também, só que mostra que um grupo todo, o Homotherium não tem chance de enfrentar. E é, para mim, uma das melhores adaptações de mamutes, está muito detalhado, bem feito, o filhote é igual, se você pegar a múmia de mamute que foi descoberta, né, congelada, o filhote que aparece é a mesma coisa, mano. Eles simplesmente copiaram a realidade e botaram lá, literalmente. É incrível. E ali você vê como se o mamute estivesse vivo mesmo, de tão incrível que tá a qualidade. Seguindo, temos o rinoceronte lanudo, outro gigante da Era do Gelo, mostrando a convivência em grupo também desses animais e como eles se protegiam de predadores, como o próprio Homotherium. Mostra como eles procuravam alimento na neve, porque como que eles não conseguiam se alimentar? Mamutes até poderiam alcançar árvores grandes, mas o rinoceronte lanudo não. Aí mostra que eles cavavam em busca de grama, de alimento, o que é muito legal, mostrando um comportamento top. E mostra que a fêmea mais velha ela é cega, o que deixa ela frágil contra predadores. Nossa, é muito bom, mano. Cada comportamento desses bichos é sensacional de ver na tela. Aí a gente vê o Megalóceros, ou também conhecido como alce gigante. Cara, que bicho incrível. E mostra como ele é grande, ele é absurdo de grande, perto de outros animais lá que aparecem. E ele é predado, né, assim, caçado por um grupo de hienas da caverna que não deixa o bicho em paz, mano, é impressionante. Tem tanto bicho, mas a hiena não deixa aquele Megalóceros em paz. E aí ele tenta fugir até que ele chega numa área de árvores e fica preso graças aos seus chifres enormes. E aí a única maneira dele fugir é ele quebrar os chifres. Isso é muito fantástico, mostrando que não só alces, outros animais atuais também perdem os chifres. Mostrando que o Megalóceros também passava por isso. E aí ele distrai as hienas e consegue fugir. Eu achei muito da hora mostrando cada detalhe desse animal, como ele se alimentava, como ele fugia, a elegância que esse animal corria, acho muito top. E temos, óbvio, as hienas da caverna, como eu falei, que elas perseguem o Megalóceros, só que elas aparecem em outras partes, como na cena da caverna, onde elas se alimentam de um leão das cavernas, cara, que morreu depois de lutar contra ursos da caverna. É muito louco mostrar que hienas viviam em outros locais. O pessoal acha que é só na África que tinha hiena, não. Hienas já viveram na Europa, na Ásia e algumas até na América do Norte. Então, tipo, as hienas já foram espalhadas pelo mundo. E mostrando o comportamento de grupo, de caça, como que elas perseguem as suas presas e mostrando a força também desses animais, que é muito interessante, cara. Seguindo, temos outro animal pré-histórico bem famoso, o urso das cavernas, onde eles vão se preparar para hibernar em uma caverna, só que, pro azar deles, entra tudo que é bicho nessa caverna, cara. Entra uma raposa do Ártico, depois entra hienas da caverna, aí entra leões da caverna, tudo entra nessa bodega dessa caverna deles. Aí os leões tentam predar o filhote, só que aí os pais de urso da caverna atacam e a luta é muito legal, mostrando como se... Lembra muito o combate entre tigre e o urso beiçudo, é muito bom, mano. De verdade, foi perfeito. E o leão da caverna saiu extremamente ferido e depois foi morto pelas hienas.
e mostra a família tranquila dos ursos das cavernas indo dormir da paz, cara, muito bom. Os leões da caverna não tem tanto destaque nesse documentário, aparece só no primeiro episódio, onde eles entram na caverna, né, e mostra também que como aquele animal, ele é esguio, assim, ele lembra bem, assim, o pessoal acha que compara com leões mesmo, mas na minha opinião ele lembra mais um leopardo das neves. Assim, ele é muito maior, só que na questão da velocidade, do tamanho da cauda, eu achei bem parecido com o leopardo das neves. E o bicho enfrenta de frente o urso das cavernas, mas a força é desproporcional e não tem como. Aí um foge vivo e o outro morre, infelizmente. Mas é muito legal ver, e tem muito felino nesse documentário, é muito bom ver isso também. Aí temos a primeira preguiça gigante que aparece, a Megalonyx. Megalonyx, que foi um animal pré-histórico que viveu na América do Sul, aqui no Brasil, e foi a preguiça gigante com maior sucesso na América do Norte. Ela era grande, não tão grande quanto um Eremotherium, um Megatherium, mas era muito maior que um carro, mais para você ter ideia. E a cena deles nesse documentário é extremamente fofa, onde está a mãe com 2 filhotes, um mais velho e um mais novinho. E é muito legal, cara, ver a experiência dele com a neve pela primeira vez, indo buscar alimento, como a criança é toda doida em qualquer espécie, eu achei muito divertido. E mostrando também a busca por alimento na neve, como esse bicho se adaptou, porque aqui na América do Sul não tinha neve nenhuma, mas na América do Norte eles se adaptaram muito bem a essa vida no gelo. E aí temos o Homotherium. Aparece muitos Homotheriums nesse documentário, só que, como vocês sabem, recentemente, não recentemente, mas um tempinho atrás, teve um estudo que fala que só tem uma espécie de Homotherium, e todas as que tem no mundo é a mesma espécie. Mas outros discordam, porque antes disso tinha, acho que 14 espécies de Homotherium que foram catalogadas, mais ou menos. Só que no documentário mostra um Homotherium que vive mais para a Europa ali, que caça os rinocerontes lanudos e os mamutes. Ele é mais branco, um pouco para camuflar na neve. E tem um Homotherium que vive na África, que a gente vai falar mais pra frente, que aparece, que é a coloração, a pelagem é bem diferente. Então eu acredito que eles colocaram como se fossem 2 espécies diferentes, não a mesma. Então vamos dizer que esse aqui é um Homotherium latidens, o que aparece aqui predando o mamute e predando também, caçando, né, o rinoceronte lanudo. Em grupo, eles vivem na neve, lá na parte da Europa, e são totalmente adaptados a caçar esses animais gigantes na neve. São predadores vorazes. Muitas pessoas não conhecem esses tigre-dentes de sabre chamados Homotheriums. A maioria só lembra dos Smilodons. Então, tipo, é muito legal, cara, você vê outras espécies de Macariodontidiops aparecendo e tendo destaque, e que como merecem, né? Assim, os Homotheriums tiveram um grande destaque nesse documentário. Assim, acho que o Smilodon populator foi o único felino que teve mais destaque que eles. E falando no nosso querido, o Smilodon populator, que, cara, pô, sensacional, de verdade. Nossa, que coisa linda de se ver. Coisa incrível, mano. Nossa, o tamanho do dente, a narina com... Nossa, ai, cara, que coisa linda. A musculatura, o jeito de caçar. A gente vê o jeito que o Smilodon populator caça, onde ele vai pegar a macrauquena, ele joga o peso todo em cima do pescoço do bicho pra esmagar ali, basicamente, e morder. Cara, que coisa linda. Meu Deus, aquilo ali é sensacional, de verdade. E você vê o tamanho do bicho, como aquele bicho é absurdo de grande. É um felino que só de olhar ali você nem vê a proporção dele direito no documentário, né? Comparado com o ser humano. Mas só de olhar você vê que ele é absurdo. Depois tem uma cena no final, onde mostra o CGI, né? Do Smilodon populator cercado de um monte de gente. Aí você vê o tamanho do bicho. A macrauquenia, eu gostei muito dessa macrauquenia. Tirou aquela magreza que o pessoal colocava nesse bicho e também aquela tromba de elefante, deixando com uma protuberância ali no nariz, mas não com uma tromba. E ficou muito legal, eu achei lindo, de verdade. E mostrou a força desse bicho, mostrando que ele não era uma magreza pura da natureza, era um animal forte, resistente, difícil de matar. Só animais extremamente fortes como o Smilodon populator poderiam matar o macrauquenia. E aí a gente vê outro predador brasileiro, mano, o Archaeopteryx, o maior urso que já existiu. E a gente vê ele dormindo, a ceninha fofa dele se espreguiçando. E o próprio Tom Hiddleston, né, que é o Loki que narra, fala, esse animal é extremamente fofo, mas ele não se engane, ele é uma máquina de matar. Ele é um predador voraz, um urso com mais de 1 tonelada. Esse bicho era absurdo, mano. E aí mostra ele procurando comida e ele vai se alimentar de uma carcaça que ele rouba de outro animal brazuca que a gente vai falar já já. E é muito legal ver o tamanho, a proporção desse bicho, como ele era gigantesco. Que a gente vê ursos polares hoje em dia que são gigantes, mas eles não são tão pequenos, mas são pequenos perto do Archaeopteryx. Então temos a aparição de canídeos, que estão se alimentando de uma macrauquenia no chão, e a gente não especifica no documentário a espécie, eles apenas falam cães selvagens sul-americanos.
E as espécies que temos aqui no Brasil são muitas, mas pelo tamanho mostrado no documentário e também pelo conviveu, né, com o Archaeopteryx, eu diria que é um Protocion, uma espécie que viveu em várias partes aqui do Brasil, conviveu com o Archaeopteryx, teve fósseis descobertos de 2 no mesmo local, do Protocion e do Archaeopteryx, então, tipo, provavelmente é o Protocion mesmo, o nosso canídeo brasileiro predador aí, mais uma espécie brazuca. E aí temos a espécie brasileira com maior destaque, a mais linda, a mais bela, a mais gigantesca, a mais sensacional, o Eremotherium. Cara, que preguiça absurda, que coisa mais linda de se ver. Ai, sensacional, de verdade, isso aqui foi absurdo de ver, eu tava arrepiado, gritando como se fosse gol do Santos a cada hora que o Eremotherium tava aparecendo. É a cena linda, mano, cada detalhe dele tava fantástico. Até minha mãe, que não curte tanto ver, ela curte, só que não vê sempre assim, ficou esbabacada com o Eremotherium. E aí mais um bicho brazuca, o Glyptotherium. Como vocês viram no vídeo que eu falei do documentário, a crítica pré-histórica, teve muito parte do documentário falando do intercâmbio entre as Américas. Então teve muita espécie brasileira da América do Sul e da América do Norte interagindo. E tem agora o nosso querido Glyptotherium que vai topar com o mamute, então tem tudo isso, entendeu? E o Glyptotherium tá muito... O filhotinho é muito fofo, mano. Meu Deus. Além de parecer muito com o Tatupeba. Tem uma característica ali, a coloração em vários detalhes lembra muito um Tatupeba. Gostei muito, da hora. E mostrando o cuidado parental e a curiosidade, né? Porque o Glyptotherium lá, a mãe, chega e vê aqueles mamutes colombianos gigantescos, coisas que ela nunca tinha visto. E ela acha fantástico, cara. E eu também achei fantástico, de verdade. É muito legal mostrar esse comportamento entre mamíferos, assim, herbívoros principalmente. E aí temos um dos maiores destaques desse documentário, que ele aparece bastante, que é o Mammutus columbianus, o mamute colombiano. Cara, ele é gigantesco, eu fico abismado como esse bicho é gigante. E é muito legal, porque o pessoal acha que o mamute é só aquele bicho peludo que viveu lá na neve, na área do Alasca, da Europa. Não, gente, tem muita espécie de mamute, algumas que viveram na África. E, por exemplo, o mamute colombiano, que viveu mais em áreas secas da América do Norte. E o bicho era gigantesco, ele é uma das maiores espécies que já existiram de proboscídeos. E isso é bem demonstrado no documentário, porque o Glyptotherium, que é do tamanho de um carro, perto dele é pequeno. Só pra você ter ideia, esse bicho é gigante, mano. E é lindo de se ver. É muito legal também ver a diferença de cada proboscídeo apresentado no documentário. A gente vê o mamute lanoso, o mamute colombiano, aí depois tem o Stegodon, cada um diferente do outro, cara, lindo de se ver. E como eu falei, tem o Stegodon subaensis, mano, que é uma espécie de elefante anão, basicamente. É muito divertido você ver lá o pequenininho, coisa mais fofa, daria pra ter de estimação. O cuidado parental mostrado da mãe com o filhote e também o perigo que esses elefantes anões passavam nas ilhas. Você pensa assim, o que poderia predar um elefante? Uma ave, um dinossauro, basicamente. E é o perigo para esses elefantezinhos pequenos, uma ave, um dinossauro, né, que pode predá-los. E é muito legal mostrar também a característica, né, você vê lá, ele é cheio de pelos, só que não tanto, tipo, pelinhos bem finos, porque é um animal que vive em ilha, então é um lugar quente, não ia ter pelo como o mamute, por exemplo. Eu achei muito da hora esse elefante anão. Então a gente vê a ave predadora, a Leptoptilus robustus. Essa ave era uma cegonha gigante, basicamente. Ela era enorme, muito maior do que uma pessoa. Ela era enorme, com praticamente 2 metros de altura. E ela não alimentava só de elefantes anões. Eu achei que, tipo, ia ter mais apresentação de hominídeos, né? Nesse documentário, talvez na próxima temporada, que é o que o final indicou. Porque essa ave predava o Homo florensis. Ela já... Então, tipo, ia ser muito da hora você ver uma cena do Homo florensis fugindo dessa cegonha gigante. Ia ser interessante. Aí, voltando pra América do Sul, aqui pro Brasil, temos uma Psilopteros, uma ave do terror, a menorzinha. Cara, a aparição dela lembra muito as sariemas nossas, cara. Na hora que ela aparece com a perninha, com a garrinha lá, de dromeossauro que ela tem, lembra muito a sariema. E a parte delas enganando o Smilodon populata para roubar a carne da presa dele, achei muito da hora, muito legal. Só que é uma espécie não identificada, né? Os fósseis desse animal são todos de ave do terror desse momento da história, são os de Psilopteros. Só que, tipo, ainda falta muita coisa para identificar a certeza que é dessa espécie mesmo assim. Aí temos o Diabolotherium, que é uma preguiça gigante que vivia em costas marinhas no Peru. Ela podia nadar e tudo indica que ela vivia também, do jeito que foi mostrado no documentário, escalando e vivendo em cavernas, em rochedos, assim, daquela maneira, cara. Muito legal mostrar aquele cuidado com o filhote, mostrar que ela
Eu achei que podia ter mostrado ela nadando. Acho que faltou só isso, dessa preguiça. Mostrou ela escalando para buscar alimento no topo do penhasco, mas faltou para mim mostrar ela nadando e buscar alimento na água. Porque você acredita que esses animais eram preguiças marinhas, basicamente. Aí a gente vai pra Austrália, onde cara, a megafauna da Austrália é muito doida, mano. Temos o Diprotodon. É o maior marsupial que já existiu, basicamente. Esse bicho era gigantesco, comparado com outros marsupiais. E é muito legal, é como, sei lá, é basicamente um koala gigante. Ele é muito estranho, bizarro. Mas de qualquer maneira, ficou muito bom a adaptação dele nesse documentário, cara. E mostrou como a Austrália era cheia de gigantes também. E não só o Diprotodon, como outros que eu vou falar já já. Mas esse era o principal. Mostrou ali como estava complicado para eles, né? Com a seca, que eles tinham que migrar bastante para conseguir água, era difícil. A seca naquela área da Austrália, que basicamente enquanto o norte estava congelado, o sul na área da Austrália era um deserto seco. Aí temos o leão marsupial, o tilacoleu. Cara, ficou lindo. Cara, coisa mais fofa. Muito fofo, de verdade. O tilacoleu nesse documentário tá fofo demais. Eu fiquei até absurdo. Como eu queria ter um. Só que eu tenho que lembrar que é um predador mortal, tá ligado? Porque senão eu ia querer ter um leão marsupial de estimação depois de ver esse documentário de tão fofo que ele é. Mostra que eles estão com dificuldade de conseguir presas. Aí a fêmea tem que arrumar uma maneira de caçar para conseguir alimentar os filhotes, senão eles vão morrer de fome. Achei muito legal mostrar o comportamento de grupo. A fêmea matar e ela leva a comida pro ninho longe, 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 que só aí consegue levar. Achei muito legal, mano, de verdade. Eu gostei muito do leão marsupial nesse documentário. Aí temos o Procoptodon, que eu não me lembrava em nenhum outro documentário. Eu não sei se foi a primeira vez que ele aparece, que é o canguru gigante. Ele aparece nesse documentário e ele é a principal presa que o tilacoleu tá atrás. E é muito legal que mostra, tipo, a gente vê os cangurus atuais que eles pulam em alta velocidade. Mas é muito legal que mostra que esse animal ele era tão grande e pesado que ele não conseguia pular. Ele corria, normal, mas ele não conseguia pular como fazem os cangurus atuais. E é muito divertido, mano, ver a fauna da Austrália. Eu gosto, dessa época que eu mais gosto é da Austrália e da América do Sul. Aí a gente vai pra perto da Austrália, lá na Nova Zelândia, e a gente vê a moa gigante, que muitos aí estão dizendo, né, algumas certas empresas que eu já falei aqui no canal que querem trazer esse animal de volta. Eu achei muito da hora, muito bizarro também, né, o dimorfismo sexual. O macho daquele tamanho e a fêmea gigantesca. Eu achei isso, tipo, pô, que da hora, mano. Muito bizarro e divertido de assistir. Eu gostei muito da vocalização da moa gigante também, que é um som muito legal. Achei um som estridente, top. Lembrou muito o Casuar, lembrando. Eu acho que eles usaram um som do Casuar um pouco. Mas eu achei muito divertido a moa gigante. Temos outra espécie parente do canguru atual, o Propleupus, que era pequenininho comparado com o nosso querido Procoptodon, né? O Propleupus, ele era menor, vivia ali em grupos e mostrou isso no documentário, que ele se alimentava de insetos e muita outra coisa. Só que ele tinha que ter cuidado com um certo predador que eu vou falar já já. Mas eu gostei de mostrar o cuidado parental, a forma de alimentação, também a vida em grupo desse pequeno animal. Ele apareceu um pouquinho, mas foi já bem divertido a aparição dele. Aí temos um dos animais pré-históricos meus favoritos e que foi muito legal a aparição dele no documentário, que é o gigantesco Megalania. Sim, sabe, eu já tinha falado que era, e era mesmo o Megalania, o lagarto parente do dragão de Komodo gigantesco, com mais de 6 metros de comprimento. Que incrível a aparição dele. Lógico que tem um pouquinho do erro ali no olho dele, mas isso não vem ao caso, não me importo. Tô ali pra falar da aparição dele, que foi sensacional, ele tentando predar os filhotes de Propleupus. Achei isso demais, mano, de verdade. Que bicho sensacional. Podia ter aparecido mais, ele apareceu pouquinho. Queria mais do Megalania. Aí, na parte lá do Diabolotherium que tá escalando, quando ele vai descer, aparece uma ave gigante predadora, que é uma Teratornis, né? Que ele fala que os Teratornis são parentes dos abutres. Conhecemos a gigantesca Argentavis, por exemplo. E ali não é uma Argentavis. Naquele momento ali ela já estava extinta. Além do tamanho ela ser bem menor do que uma Argentavis. Mas não identifica qual espécie de Teratornis que é. Então podemos colocar mesmo Teratornis. Ela tenta derrubar de qualquer maneira o Diabolotherium e depois tenta inclusive invadir o ninho para pegar o filhote. Mas a mãe não deixa de jeito nenhum. E aí temos a espécie do Elasmotherium, um enorme rinoceronte. Como eu falei no outro vídeo, eu discordo desse negócio do chifre dele não ser daquele do gigantesco, igual para mim ele era, do unicórnio. Que isso quebra aquele negócio que a gente falava da lenda do unicórnio que envolve Elasmotherium, já quebra, então eu discordo um pouco, não vou falar agora de tudo, desse estudo, porque senão eu ocupo o vídeo,
Mas eu achei de qualquer maneira bem legal e divertido o Elasmotherium aparecendo no documentário. E ele gostando de comer plantas, de flores, né? Comer flores, eu achei muito legal isso. Me lembrou um pouco o Touro Ferdinando, não sei vocês, mas me lembrou o Touro Ferdinando, o Elasmotherium gostar de flores. Aí temos a aparição de outro Homotherium, só que na África, onde está predando zebras, achei isso demais. Que seria a espécie do Homotherium etiopicum, que viveu na África. Lembrando que tem a teoria que fala, o estudo, né, que fala que todos os Homotheriums são uma única espécie, e outras que falam que não, que são várias espécies. Como tem três bem diferentes, assim, se você vê pela aparência, outras coisas são bem diferentes de Homotherium nesse documentário, eu vou falar todas as espécies, né, apresentadas. Como já falei do Latinis, agora é o Homotherium etiopicum, que eu achei fantástico. Cara, que da hora ele predando uma zebra, mano, animal que a gente vê hoje em dia na África, e ele predando ela como o leão faz hoje em dia, e o leão conviveu com o Homotherium etiopicum, e a gente vê também ele batendo de frente, né, com outro animal que eu tinha ficado na dúvida de saber qual que era quando eu vi o trailer, mas agora a gente já sabe certinho qual que é. Eu achei muito da hora a disputa, mostrando esse felino fantástico, e como o Homotherium, como eu já falei antes, ele era meio deixado de lado, né? Entre os felinos pré-históricos sempre aparecia o Smilodon, Leão das Cavernas, Leão Americano, mas os Homotheriums era sempre esquecido. Agora nesse documentário eles tiveram um grande destaque. E mostrou como eles dominaram praticamente todo o canto, América do Norte, Europa, Ásia, África e tem até aqui na América do Sul, tá? E o que é incrível a distribuição geográfica desse felino. E aí, lembra daquele bicho que quando eu reagi ao trailer eu falei que porra de bicho é esse que eu não consegui identificar na hora? Então, foi finalmente agora que eu soube que bicho que era, e era um Eidriodon. É uma espécie de lontra gigante terrestre, mano. Diferente das lontras aqui brasileiras, né? Só que essa viveu na África, uma espécie gigantesca, irmão. Ela era muito grande, cara. E caçava tudo que era bicho, inclusive zebras e até hominídeos. E disputava com os Homotheriums o alimento. Isso foi muito da hora mostrar lá aquela disputa e aquele bicho enorme, mano. Cara, imagina uma lontra gigante daquele tamanho aqui no Brasil, bem desafio. Só as lontras pequenininhas já dá trabalho, imagina gigantesca igual o Engeodron. Agora temos uma das coisas mais lindas desse documentário, o Gigantopithecus. Nossa, que coisa incrível. Ele tá fantástico em cada detalhe. Eles tiraram aquela orangotango, como é que eu falo? Que todo o paleoarte que eu vejo antes do Gigantopithecus coloca ele parecido com o orangotango. Dessa não. Nesse documentário colocou ele mais um pouco próximo do gorila em questão de aparência, pelo tamanho e porte físico. Achei bem melhor até do que o jeito que botavam ele como orangotango, igual no Mowgli lá. Ele é enorme e extremamente inteligente, mostrando que ele utilizava ferramentas para conseguir alimentos, seja formigas ou frutas. Achei isso muito da hora e mostrava que a espécie dele já estava em declínio, né? Ele procurando uma fêmea em cada parte, mas não encontrava. Infelizmente, já estava para ser extinta mesmo a espécie do Gigantopithecus. Voltamos para a América do Sul, onde temos os Doedicurus, os nossos tatus gigantes anquilossauros, né? Porque eles têm aquelas clavas espinhosas na cauda. E a luta deles dos machos pela fêmea é muito doida, mano. Mostrando a força desses bichos. Se ainda existisse, imagina tomar uma clavada de um bicho maior que um carro dessa. Ia ser louco, mano. Mas os nossos ancestrais caçavam esse bicho, então não ia mudar muita coisa. Mas de qualquer maneira, foi muito da hora ver o Doedicurus. Achei que a adaptação ficou fantástica, linda demais. Principalmente o crânio, porque tinha muita adaptação antiga que eu falava que bodega de crânio é esse que colocaram nesse bicho. Mas agora, no Prehistoric Planet, eles botaram um crânio lindo e perfeito pra ele. Outro que eu adorei, cara, que incrível, que foi a vaca marinha de Steller. Foi o único animal marinho que aparece nessa temporada. Que nem eu falei, eu achei que ia ter um destaque em outros animais marinhos da época. Mas eles colocaram só a vaca marinha de Steller, que pra mim já valeu a pena. Sempre quis ver ela em documentário, foi lindo, foi fantástico. E mostrando quando secou, ela encalhou, né, na praia, e mesmo assim conseguiu sobreviver, esperou a água voltar para conseguir sair. E quase foi predada por um urso, que eu vou falar já já, mas a sua pele extremamente grossa não deixou os caninos dele perfurar a pele. Eu achei isso da hora, essa interação. Foi muito top, de verdade. Que bicho da hora, mano. Aí temos outro urso pré-histórico, o Arctodus. Eu acho muito top que mostra várias espécies diferentes de urso, de felino, e os design é tudo diferente, o que eu acho muito maravilhoso fazer isso. Em vez de usar o mesmo design para o mesmo bicho diferente, né, caminhando com o dinossauro. Mas tudo bem, acontece. O Arctodus, ele não sabe que bicho é aquele, a vaca marinha de Steller, ele chega ali, que diabo de bicho é esse? Aí quando ele vê que é um ser vivo mesmo, ele tenta comer, só que não dá, ele não consegue perfurar a pele dura da vaca marinha.
É muito da hora aquela interação. Aí quando a água volta, ela tá fugindo e ele tenta pegar ela, só que não consegue. É muito massa essa interação. Aí temos outra espécie de Smilodon, o Smilodon fatalis, nativo lá da América do Norte. O que é bem interessante, que geralmente eles botam Gracilis, gostei de botarem o fatalis. E mostra uma família de Smilodon, a mãe com 2 filhotes, no Labrea, e a mãe quase fica atolada no poço do Labrea. E eu gostei bastante da interação, do cuidado parental, achei fantástico o jeito que fizeram esse fatalis. Além de, tipo, o maior destaque, óbvio, ia ser pro Populator. E quando ele aparecesse, o destaque ia ser só dele. Mas eu gostei, de qualquer maneira, que deram destaque para 2 espécies diferentes, mostrando como eram do mesmo gênero, da Smilodon, só que ao mesmo tempo eram diferentes. Então temos os lobos terríveis, os famosos Direwolf, né, que voltaram aí com a Colossal, voltaram entre aspas em muitos detalhes. Mas achei muito da hora os lobos terríveis. Como eu falei no outro vídeo, eu achei assim, eles bem parecidos com os lobos terríveis da Colossal. Eu não sei se foi intencional eles colocarem a aparência do rosto assim, essas coisas, mas ficou bem parecido. Eu achei muito da hora a coloração, o jeito que eles encararam o Smilodon gracilis, tentaram predar os filhotes, até que um dos lobos fica preso no Labrea. E aí acontece que eles recuam, mas de qualquer maneira achei da hora a aparição do lobo terrível. Um dos meus animais favoritos desse documentário também, finalmente tivemos a ave elefante, a Epionis, aparecendo em um documentário. E mostrou desde filhotinhos, os filhotinhos tudo fofo, gente. Nossa, eu queria ter um pra mim. Beleza, queria chegar a ter 3 metros de altura depois de adulto, mas de qualquer maneira eu queria ter um filhotinho daquele. Acho que a Jurema é do tamanho do filhote da Epionis, acredito. Ou até menor. Provavelmente é menor. Mas de qualquer maneira, que bicho incrível. Achei da hora mostrando que eles se juntam para cuidar dos filhotes, na área em Madagascar, né? Então, tipo, a ilha de... Mesmo uma ilha daquele tamanho, mesmo em uma ilha com tantas Aepiones, triste que essa espécie foi extinta há tão pouco tempo, né? Poderia ainda ter até hoje essa ave gigante. Queria muito. O avestruz perto dela é pequeno, viu? Nossa, é incrível de ver. Além de que, cara, a passada dela, você vê o poder daquele bicho, como ele era um dinossauro mesmo. Então temos a última espécie de Homotherium que aparece, que seria, provavelmente, o Homotherium serum, um grande predador que viveu na Europa e na parte ali da Rússia asiática, na Era do Gelo mesmo, literalmente predando animais no gelo, como a gente vê no documentário ele predando mamutes. É um animal fantástico, um super predador interessantíssimo da Era do Gelo. E a apresentação dele no documentário, que coisa absurda de linda, mano. Ele com aquela pelagem toda branca que ajuda a se camuflar na neve, predando em grupo, tentando predar um grupo de mamutes, só que vê que a força do mamute é absurda ali em grupo. Então eles esperam um momento para atacar um mamute solitário, para aí sim conseguir vencer o mamute pelo número. O que deixa tudo melhor ainda, mostrando a força desses felinos, cara. Por último, a gente tem a fossa gigante. Outro bicho que também poucos conhecem, é o antecessor da fossa atual, né? Que é o principal predador de Madagascar. A fossa gigante era bem maior que a atual, um pouquinho, não tanto assim de diferença, mas era o principal predador há pouco mais de 1000 anos, basicamente. Tentava predar aves elefantes, lêmures, entre outros animais em Madagascar. E era um predador muito interessante. Isso, meus dinossauros. Terminamos o vídeo de hoje, falamos de todas as 37 espécies de animais pré-históricos que apareceram nesse documentário. Espero que tenham gostado, cara. Que documentário fascinante, cada espécie, uma mais doida que a outra, mais linda, mais bem feita nesse documentário. O design de todas estava excelente, incrível e bonito. Espero que tenham gostado. Comenta qual espécie você achou mais da hora e fantástica nesse documentário. Quero ver o que vocês acharam. Pra mim, como eu falei, o Eremotherium, a ave elefante e o mamute colombiano, pra mim, foram... E o Smilodon populator. Todos foram sensacionais, não tem como. Você pode adquirir o seu e-book aqui, ó. O meu e-book que eu lancei, Como Ser Paleontólogo aqui no Brasil. Você pode adquirir ele entrando no link aí que tá na descrição ou no comentário fixado. Ele tá por um preço muito bom para vocês adquirirem, apenas R$5. Assim você adquire conhecimento e ajuda o canal. Tem muita coisa legal nele, cara, aqui, muita coisa mesmo. Vocês vão curtir demais, cara. Tem bastante coisa. E você quer que eu imprime, que eu não gosto de ficar lendo virtualmente, que é mania minha. E eu amo ler físico. E aí eu imprimi para deixar aqui para mim o meu próprio livro, né, que eu acho muito da hora. Então, espero que vocês gostem, e para quem adquiriu eu agradeço demais já. Muitas pessoas já compraram, eu fico muito feliz com isso. E espero que quem leia isso se torne paleontólogo de verdade, assim. E assim vamos melhorar essa profissão aqui no Brasil. E aí, meus dinossauros, espero que tenham gostado do vídeo, cara. Não esquece de se inscrever nos meus outros canais. O meu canal de gameplays, Alossauro TV. Lá tá tendo gameplay de tudo que é jogo, de Jurassic World Evolution, de Dead by Daylight, vai ter de Outlast, vai ter de vários outros jogos de dinossauro e muito mais, cara.
chega lá, bora buscar os 2.000 inscritos. Que lá também eu quero fazer live e muitas outras coisas, muitos projetos que tem pra esse canal de gameplays. E vai também no meu canal de animes. Eu mudei ele de canal, que eu tinha começado do zero, só que eu falei, cara, eu vou passar pra esse outro, que ele tá parado, eu tô sem fazer nada nele, aí eu vou começar a postar nele todos os vídeos de anime, de filme que eu vou ver, que eu vou direto em cinema e eu gosto de falar sobre os filmes, então eu vou postar lá. Então chega lá, tem muito conteúdo falando de anime, série, filme, super-herói, muita coisa lá pra vocês. Bora chegar nos 9.000 inscritos lá, fechou? Não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, meus dinossauros. Tá aparecendo aí na tela. Estamos batendo várias metas lá também. Lá eu converso com vocês pelo Instagram, eu tento responder todo mundo, pelo menos pra conversar. Vocês me dão várias ideias por lá. Então me segue lá também, eu fico muito feliz. Então é isso, meus dinossauros. Um beijo e sejam extintos.